Eu li uma vez que o que importa na vida não é o destino, mas sim a caminhada. E hoje a gente está indo para a trilha dos Macaquinhos, aliás, para a Cachoeira dos Macaquinhos. São 1,8 quilômetros de trilha, mas parece que é 1,8 com um pouco de dificuldade. E paramos o carro lá em cima porque a gente não tá de 4x4 e para chegar lá na entrada é necessário, porque a estrada é um pouco ruim. São 10 lugares de visitação até a chegada à cachoeira principal. Vambora, gente! Porque durante o caminho pode ser que você encontre coisas muito bonitas.